Salve nação corintiana, Timão na Veia no ar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as notícias que estão aí bombando, né, a respeito do Corinthians, né, notícias que saem nas mídias sociais, nas redes sociais, nos jornais esportivos, e que o pessoal fica especulando. Primeiro vamos falar sobre o Tite, né? Tem aquela questão se o Tite vai sair da seleção, se vai pedir demissão, se vai ser demitido. É meio estranha essa história, porque a princípio a Copa América seria na Argentina e estava tudo bem, ninguém falava nada. Agora que a Copa América veio para o Brasil, os jogadores não querem mais participar, pelo menos a maioria deles. O Tite, a princípio, parece que não quer participar, mas enfim. Nossa ideia aqui é falar sobre o Corinthians e não sobre a seleção brasileira. Mas caso o Tite saia da seleção brasileira, muitos têm falado sobre a volta dele ao Corinthians. Para mim é uma coisa totalmente fora de propósito, né? O salário do Tite é altíssimo, deve ganhar cerca de 1 milhão por mês, se não for mais. Totalmente inviável a contratação dele, mesmo que ele abaixe o salário, não acredito que ele abaixaria tanto, né? Essa é uma questão. Outra questão é que talvez o Tite, saindo da seleção, ele queira também um tempo para descansar. Então acho que não é momento de pensar nessa coisa, de colocar essa pressão extra desnecessária no Silvinho. O momento é de apoiar o Silvinho, é início de trabalho, ninguém esperava essas 2 derrotas consecutivas, mas também não é momento em falar em troca de treinador. Acho que o momento é nós apostarmos no novo, apostarmos em um treinador que se dedicou muito, que estudou muito para chegar onde chegou, né? Até porque o Tite, trazer o Tite não é garantia de que ele vai chegar, vai resolver os problemas, nós vamos ser campeões. Se vocês lembrarem, o Tite quando chegou no Brasileiro 2010, o Corinthians ficou, acho que, 4º lugar, se não me engano, né? O Corinthians estava ali brigando em terceiro, o cara acabou ficando em quarto, disputou a pré-Libertadores, foi eliminado pelo Tolima. Muitos acho que esquecem, as pessoas parecem que não têm uma memória muito duradoura. Então o Tite também já teve momentos ruins, aí foi para a pré-Libertadores, perdeu para o Tolima. Em 2015 o Tite tinha um timaço nas mãos e acabou perdendo para o Guarani do Paraguai. Quer dizer, aquela Libertadores poderia ser a segunda nossa. Realmente aquele time com Jadson, com Renato Augusto, Ralf, Elias, era um timaço. Tanto que no Brasileiro nós acabamos abrindo distância na reta final, ganhamos com uma certa folga, mas na Libertadores fizemos aquele papelão diante do Guarani do Paraguai. Então acho que não é momento de pensar em Tite, acho que nós temos que pensar para frente e virar essa página. Outro assunto muito comentado foi a saída do Balbuena do West Ham. Então muito se especulou se o Corinthians deveria ir atrás do Balbuena, tentar a contratação dele. Também eu acho que é uma coisa totalmente inviável, até porque o Corinthians poderia tentar a contratação do Gemerson, que está de saída. Eu acredito que seria mais fácil conseguir segurar o Gemerson do que trazer o Balbuena, não querendo comparar os dois, mas eu acho que o Gemerson é muito bom zagueiro também. Eu acho que fazer uma proposta do Balbuena hoje é inviável, provavelmente ele vai ter proposta de outros times da Europa. Já estão falando, por exemplo, no Betis, né, que é treinado pelo Marcelo Pellegrini, que foi treinador dele no West Ham, foi quem trouxe, na verdade, o Balbuena para o West Ham, estaria interessado em levá-lo para o Betis. Falaram até no Palmeiras, que o Gustavo Gomes indicou, né, recomendou a contratação do Balbuena, que é seu parceiro no Paraguai. Né? Esperamos que o Palmeiras não consiga levar o Balbuena, que seria um grande reforço. Então é totalmente inviável também. Acho que nós não devemos ficar nos iludindo, pensando nesse tipo de contratações que não, com certeza não deve acontecer e nem seria certo o Corinthians ir atrás pagar um salário altíssimo para trazer um jogador, um zagueiro, mesmo que da qualidade do Balbuena. Outro assunto muito comentado foi a saída do Tevez do Boca Juniors, né? Acabou o contrato dele, ele se desligou do Boca Juniors, falou que vai dar uma pausa na carreira, pausa que, ao meu modo de ver, deve ser definitiva. Tevez já está com uma certa idade, se não me engano já 36 no mínimo, talvez já 37 anos de idade. Um jogador que sempre teve essas questões familiares, problemas psicológicos, né, que sempre afetaram muito ele. Em determinados momentos ele falava que tinha depressão, falou que nem pôde, sofreu muito com a morte do pai, mas então o Boca estava num momento muito difícil, enfim, não conseguiu nem fazer o luto direito do pai dele. O Tevez tem essas questões dele, e pela idade, acho que ele já deu o que tinha que dar, também é uma página virada, também não fiquem pensando
em tese que também eu acho que seria um erro, né? Provavelmente viria recebendo um salário altíssimo, jogador já em final de carreira. Então com certeza uma contratação que o Corinthians não fará. Fora essas especulações aí, tem falado em um ou outro jogador, muitos jogadores sendo oferecidos para o Corinthians, principalmente esses jogadores em final de carreira, que estão esquecidos aí pelo mundo afora, em outros mercados. Eu acho que não é interessante trazer esses tipos de jogador, acho que não vão acrescentar em nada. Na realidade, a diretoria está fazendo certo, né? O que já devia ter feito em anos anteriores. Está tentando enxugar a folha de pagamento, né? Aguardando que muitos contratos aí estão se encerrando. Otero e Germerson são jogadores que não devem renovar, ganham um salário alto, isso vai aliviar um pouco a folha. O Casares, com a saída dele também, já aliviou bastante. Outros jogadores estão com o contrato encerrando, porque a verdade foi que nos anos anteriores, a gestão anterior e as anteriores ainda, apesar de ser tudo da mesma chapa, fizeram muita besteira, né? Contrataram jogador de baseada, gastaram milhões aí com todas as dívidas que nós temos, gastaram caro, somando todas as contratações feitas, e muitos jogadores não foram aproveitados, acabaram sendo emprestados, e muitas vezes o Corinthians pagando metade do salário. Então, realmente foi isso que causou todo esse problema, além das dívidas fiscais, trabalhistas, jogador processando o Corinthians, a cada dia aparece um. Infelizmente foram muitos erros, muita irresponsabilidade do senhor Andrés, diretorias passadas, e que aparentemente o Duílio está querendo pôr ordem na casa. Isso é muito importante. Então nós temos realmente que apostar na base e analisar, ver aqueles que servem ou não servem para jogar no Corinthians, mas não sair contratando a roda direito. Pode também haver saída de jogadores desde que hajam boas propostas, né? Isso que é interessante, o Corinthians saber vender. O Corinthians tem vendido muito mal. Realmente o Corinthians tem vendido jogador a preço de banana, né? Paga milhões e na hora de vender, vende a preço de banana. Isso tem atrapalhado muito. Então a diretoria está no caminho certo, tem que ser feito isso mesmo. E a tendência é o Corinthians busque fazer uma ou duas contratações a partir de julho, quando já tiver contratos encerrados, jogadores já saindo. E aí o Corinthians deve ir atrás de jogadores que serão para resolver o problema. Não deve vir grandes contratações bombásticas, jogadores a nível de seleção, mas jogadores assim, em fim de contrato, que possam ser úteis para a equipe, né? Tem alguns jogadores que contratos se encerram, que é uma oportunidade do Corinthians ir lá e buscar. Aí só paga o salário, não precisa investir grandes quantias, né? Às vezes precisa pagar alguma coisa de luva, né? Mas é isso o perfil dos jogadores que o Corinthians agora tem que agir rápido, né? Não pode bobear. Esse Benítez, por exemplo, que o São Paulo contratou, um jogador que ficou sem contrato no Vasco, é uma boa opção para o Corinthians, né? Mas enfim, já passou, agora é pensar para frente. As opções estão aí, pessoal. Agora vamos ver, temos um jogo muito importante amanhã, né? Uma nova derrota deixaria a equipe numa situação terrível, uma crise. Fica difícil até para o Silvinho existir, muito embora eu acho que a diretoria apostou nele, acabou de contratar, não vai ser agora que vai demitir, mas ele precisa corrigir algumas coisas, alguns erros que vem cometendo, né? E os jogadores também precisam dar algo mais, não podemos colocar tudo nas costas do Silvinho também. Então é isso, pessoal. Não tem grandes notícias, nenhuma grande contratação, tudo especulação. Jogadores sendo oferecidos para o Corinthians aí, que geralmente em final de carreira, jogadores que estão em outros mercados aí. Então, contratações que provavelmente não vão acontecer, não tem nenhum desses especulados aí. É uma boa aposta, é uma contratação que seria acertada. Acho que nesse momento nós precisamos buscar jogadores que venham para resolver, não precisam ser craques, mas jogadores que a princípio venham para brigar, pelo menos para ser titular, né? Nós vamos ficando por aqui, na expectativa aí do jogo de amanhã, né? Tentar se relaxar um pouco e vamos torcer, pessoal, vamos acreditar, né? Corintiano é isso, é no momento, na hora boa, no momento difícil, sempre lá ao lado do time, vamos com fé e vai Corinthians!